Eu coloquei aqui, irmãos, eu coloquei aqui o site, tá? Da congregação. Coloquei o site da congregação aqui, irmãos. Os irmãos podem até ver, ó. É aqui. Esse ensinamento, ele foi repetido numa reunião de 4 de março de 2025. Então, quem foi para a mocidade, né? Porque muitos da mocidade e muitos irmãos que chegaram agora não têm conhecimento desses tópicos antigos. E às vezes escuta de um irmão, escuta de outro irmão e acaba escutando errado às vezes, né? Às vezes um irmão fala, vira telefone sem fio, né? Um irmão escutou daqui, que ouviu de lá, que falou isso, que falou aquilo. Então foi repetido e é importante sempre repetir esses tópicos aqui, né? E na reunião de 4 de março de 2025, né? Foi uma reunião para a mocidade. E foi replicado esse tópico, né? Foi lido. Mas está no site da congregação, né? Os irmãos podem ir lá, tá em circular, se eu não me engano. E eu vou ler aqui para os irmãos. Deixa eu achar aqui qual que era. Eu tinha colocado aqui. Eu vou colocar a caneta aqui, irmãos, para que a gente possa grifar as coisas importantes. Então veja, irmãos, esse ensinamento ele vai falar, né, o que nós falamos na semana passada foi a respeito da alma e do espírito, certo? E aí foi explicado, né, para a Irmandade que existe corpo, alma e espírito, ainda que alma e espírito eles se complementem entre si, né? A gente vai ver essa aqui, né, que muitas vezes é usado como sinônimo essas duas palavras, e existe a alma e o espírito no sentido de que o espírito, né, e até eu fiz um desenho na semana passada, né, que o espírito nada mais é como a parte mais íntima da alma, né, por assim dizer, dá para explicar de uma forma mais simplificada, né, para que os irmãos possam entender. Aí, esse tópico, né, foi explicado sobre a imortalidade da alma. Na semana passada, uma irmã até perguntou, né, irmãos, mas quem dorme não é a alma, né? Daí eu expliquei, né, para a irmã que quem dorme, na realidade, é o corpo que dorme. Então, quando a pessoa morre, quem dorme é o corpo e não a alma. A alma, ela é imortal. A alma, ela não deixa de existir de maneira nenhuma. E a alma, ela não fica no repouso, no sentido, ela não vai ficar num repouso, num sentido de ficar dormindo. Existe a palavra repouso na Bíblia, mas não é o repouso que a gente acha que a pessoa dorme, que a alma vai pegar um travesseiro lá e dormir. Até vai ficar inconsciente até que Jesus volte. Não é dessa forma. O repouso que a Bíblia vai falar, essa palavra aí, ela significa um sentido de que vai descansar das obras desta vida, né? Ela vai descansar da labuta desta vida, né? Ela vai repousar das lidas desta vida. É isso que significa. É que muitas pessoas aí confundem, acham que a alma vai chegar, né, após a morte e vai deitar lá ou vai ficar em algum lugar lá amontoado junto com as outras almas, dormindo sem conhecimento de nada, sem ter consciência de nada, né? Quando na realidade a Bíblia não vai mostrar isso. A Bíblia ela vai falar que o corpo, sim, o corpo dorme. E aí a Bíblia vai falar que o corpo dorme no pó da terra. Entendeu? Então é o corpo que vai dormir. Aí a irmã perguntou, irmão, mas e o... Semana passada, né? E aquele hino que fala, os que no Senhor dormiram, né? Então, na realidade ali está falando do corpo, né? O corpo que vai dormir no pó da terra.
O corpo, quando a gente vai falar da morte, a gente usa um eufemismo, né? Eufemismo é uma figura de linguagem para dizer que a pessoa morreu, que é a pessoa dormiu no Senhor, né? O corpo está dormindo e um dia esse corpo vai se levantar para se unir com a alma e o espírito e ser transformado num corpo glorificado, certo? Então vamos ler aqui. Semana passada eu expliquei tudo isso mais detalhadamente, né? Aí eu vou editar o áudio, tudo certinho dessa aula da semana passada e vou colocar lá no canal que a gente tem, né? Que é Encontro Bíblico CCB lá no YouTube, tá bom, irmãos? Se os irmãos quiserem, eu já coloquei até Gênesis capítulo 15, né? Aí eu vou editar mais as outras aulas e vou colocando lá, tá bom? Então aqui fala da imortalidade da alma, ou seja, a alma não morre, irmãos, no sentido de deixar de existir. A alma ela não vai morrer no sentido de deixar de existir, né? A morte da alma é espiritual, certo? Aí vem aqui os irmãos falam, né? Considerações sobre o tópico 43 de 1980. Olha, irmãos, esse tópico é antigo. Só que ele foi colocado novamente para que a Irmandade possa conhecer esse tópico, né? E aí fala assim: nesse texto trataremos alma e espírito como sinônimos para a simplificação do entendimento. Veja que os irmãos fizeram, né? Mais ou menos assim. Olha, irmãos, nós vamos colocar alma e espírito de uma forma sinônima para que os irmãos não entrem naquele mistério que é, né? Até onde é alma e até onde é espírito, né? E então, que semana passada a gente fez mais ou menos isso, né, irmãos? Na hora que eu fui explicar, olha, alma assim, 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 espírito assim, né? Mas é para simplificar, porque se a gente for se aprofundar muito sobre alma e espírito, a gente precisa de um dia só para isso, tá bom, irmãos? Então aqui fala assim: a morte é um fato triste e trágico, um grande castigo, uma sentença fatal divina ocorrente sobre o corpo físico. Veja aqui. Então, a morte ela ocorre sobre o quê? O corpo físico, sobre a natureza biológica, certo? Em decorrência do pecado. Todavia, como o ser humano é composto de espírito e alma e corpo, a morte rompe essa unidade, separando-as. Entretanto, essa lamentável determinação não abrange, veja aqui, ó, não abrange o espírito humano, o eu interior, que é imortal e que subsiste a morte do corpo, ou seja, sobrevive à morte do corpo, não sendo possível que ele, o espírito humano, deixe de existir. Essa nossa essência é eterna e imaterial, sendo o cerne da nossa consciência, emoções e sentimentos, e em tempo algum poderá ser esvaziada desses atributos divinos que nos foram comunicados. Veja, irmãos, olha aqui a crença oficial da nossa igreja. Ainda que muitos falem ao contrário, essa é uma crença antiga, uma crença que está fundamentada nos tópicos, fundamentada nos ensinamentos, e se alguém falar algo contrário, está indo contra o que a nossa igreja crê. Trocando por miúdos, o que os irmãos quiseram explicar aqui? Que a morte, ela incorre sobre o corpo físico, irmãos, sobre a nossa biologia, sobre esse corpo aqui, ó, essa pele, esse corpo de carne. A morte é no corpo de carne, esse corpo aqui humano, biológico. A morte, ela não incorre sobre o nosso eu espiritual, que é a nossa alma e nosso espírito. A alma e o espírito, no momento da morte, se separa do corpo. Tanto é que num velório, nós estamos velando o corpo e não a alma e o espírito. A alma e o espírito não estão ali, certo? E aí,
Os irmãos vão explicar aí que a morte ela vai romper essa unidade. Enquanto o homem está aqui na Terra vivo, ele é esse ser humano triuno, né? Ele é corpo, alma e espírito. Ele é 3 em 1. Ele é uma unidade composta de 3, né? 3 seres aí. E aí, irmãos, na morte, um se rompe, né? Que é o corpo que morre, e ficamos aí alma e espírito, que vai para Deus, volta para Deus, né? Que é espiritual e não material, certo? E aí, os irmãos vão explicar, né? Que essa lamentável determinação, ou seja, essa morte biológica, ela não vai abranger o espírito humano. O eu interior, ele é imortal, que ele vai sobreviver à morte do corpo, né? E aí, os irmãos explicam que o espírito humano, ou seja, essa parte espiritual que é a alma e o corpo, desculpa, irmãos, a alma e o espírito, eles nunca vão deixar de existir. Nunca vão deixar de existir. E aí os irmãos explicam que a essência dessa parte imaterial e dessa parte espiritual que nós chamamos de alma ou espírito, né? Ela é imaterial e ela é dotada de consciência, emoções e sentimentos. E aí note o finalzinho que os irmãos colocam. Em tempo algum, ela poderá ser esvaziada desses atributos. Ou seja, se a alma ela é consciente, mesmo depois da morte, ela não vai poder dormir e ficar inconsciente, né? Que muitos acham que vai acontecer isso. Acha que a alma dorme, vai chegar lá num local que o Senhor coloca as almas, e a alma vai dormir sem saber de nada, sem consciência, sem sentimento, sem nada. Vai simplesmente dormir, vai ficar num coma, né, por assim dizer, num coma eterno até a volta de Jesus. E não é isso que a Bíblia mostra, né? E os nossos tópicos estão aí explicando. Ainda que, irmão, mas ancião fulano de tal explicou assim. Infelizmente ele foi contra os tópicos. Ele foi contra a crença oficial. Mas eu aprendi com fulano de tal que tinha não sei quanto tempo de caminho. Então, irmãos, infelizmente essa pessoa não ensinou o que diz oficialmente as nossas crenças, né? E aí os irmãos vão explicar isso daí. Já é um tópico muito antigo, e se nós pegarmos lá 1980, ele replica um tópico mais antigo ainda, né? Então é importante a gente saber as nossas crenças, tá bom, irmãos? Então eu trouxe aqui só para não ficar aquela coisa, o dito pelo não dito, né? Ficar aquela coisa, mas será que é mesmo isso que a Irmandade deve acreditar? Será que é isso mesmo? Então, realmente a morte ela é do corpo e não da alma, certo? A morte da alma que a gente fala é uma morte espiritual, né? Quando a pessoa, fulano matou a alma de ciclano, mas é espiritual, né? Um modo de dizer que aquela pessoa desanimou na vida espiritual dela, né? Aí é outro sentido, tá? Mas referente à morte, quando nós estamos velando alguém, estamos velando um corpo que está dormindo no pó, que vai dormir no pó, né? E logo logo ele vai virar um pó. Mas a alma e o espírito está guardado pelo Senhor, né? E o Senhor determina o destino da alma e do espírito. É o Senhor que vai determinar se é a bem-aventurança ou se é o tormento, né? Então é o Senhor que vai determinar. Aí, não tem nada humano, nada, não é a nós que determina quem foi pro céu, quem foi pro inferno, tá bom? Então, achei por bem a gente esclarecer isso, né? Para que os irmãos possam ficar a par. Vamos fazer um resuminho então do capítulo 35 para poder entrar no 36 e 37, né, irmãos? Então a gente viu no capítulo 35 de Gênesis, né? A gente viu como que o Senhor estava tratando com Jacó, né? Como que o Senhor estava ali fazendo a vida de Jacó ser transformada, né? A gente viu isso no capítulo 35. O Jacó,
ele foi uma pessoa bem teimosa, ele foi uma pessoa assim com uma vida fora dos ensinamentos do Senhor. A gente já está acompanhando, né? Os irmãos que estão aqui sempre com a gente no encontro bíblico estão vendo como que Jacó ele tinha uma vida fora dos ensinamentos, fora do que o Senhor ensinava, né? Enganava aqui, enganava ali. Depois acabou o Senhor permitindo que a própria vida desse umas lapadas na cara dele ali, para que ele acordasse para a vida e visse que o engano não é uma boa coisa, visse que a mentira também não é um bom caminho a se seguir. E aí Jacó foi se convertendo aos poucos, né? Jacó foi se convertendo, ele foi mostrando atitudes boas, né? E o Senhor misericordioso, né? O Senhor foi dando tempo ao tempo e o Senhor foi deixando com que Jacó pudesse aprender com os próprios erros, né? E aí Jacó chegou num ponto que o Senhor trocou o nome dele, para que ele, toda vez que chamassem o nome dele, ele se lembrasse que ele teria que ser uma nova pessoa, né? E aí ele demorou para adotar esse nome, até que chegou um dia que o Senhor deu um chega para lá para ele, né? E falou: olha, Jacó, você não é mais Jacó, você é Israel. E aí ele acorda para a vida e fala: não, realmente agora eu sou Israel. E aí a partir de agora a gente vai ver muitas vezes a Bíblia se referir a Israel ao invés de Jacó, né? E aí, irmãos, nós vimos na semana passada que ele chega para a família e fala: olha, vamos se consagrar, vamos deixar certos costumes que a gente tem, porque o Senhor ele quer uma missão da nossa parte. Então vamos fazer isso para que nós possamos agradar ao Senhor melhor, né? E eles fizeram, ele mandou a família inteira mudar o modo que se vestia, né? Deixar as coisas que faziam. Aí pediu para as mulheres arrancar todas as vaidades, os brincos, né? A Bíblia vai falar aí, os seus adornos e tudo mais, e também deixar os seus deuses, né? Pediu para deixar os seus deuses. E aí a gente vê que eles tinham deuses no meio deles ainda, né? Eles tinham ainda deuses estranhos, estátuas, né? Imagens, eles ainda tinham. E aí eles deixaram ali. Jacó enterrou tudo ali, né? Debaixo perto de uma árvore ali, e fez um marco ali, né? Fez um marco, e esse marco, quando ele faz um altar ali, é um marco de mudança de vida, né? Então a partir dali ele e a família seriam diferentes. Mas no meio de tudo isso, né? A gente vê que a mulher que ele mais amava, que era Raquel, acabou falecendo no momento do parto. Então ela teve Benjamim, e na hora que ela foi ter Benjamim, ela se complicou na hora do parto, né? E acabou perdendo a vida, né? Então Benjamim foi o seu filho que morreu antes de que ela morresse. Então ela teve a criança antes de morrer e assim em seguida expirou, né? E aí, irmãos, na semana passada a gente ficou faltando a aplicação pessoal, porque a gente foi explicar isso e aquilo. Lembra que ficou faltando a aplicação pessoal? E eu vou fazer uma pincelada bem rapidinho, né, para que os irmãos vejam como que esses relatos de Jacó eles podem nos ensinar, né, de forma bem clara na nossa vida espiritual. Por exemplo, irmãos, quando nós vemos Jacó, ele fazendo um pacto, né, fazendo um acordo com a sua família, e para que eles se consagrem para uma missão espiritual que o Senhor faz para eles, o que nós aprendemos, irmãos? Muitas vezes, irmãos, no nosso meio, o Senhor
ele pede coisas para nós que nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos nos separar de certos costumes. Precisamos nos retirar de certos locais e deixar de fazer certas coisas. Irmãos, isso é algo pessoal, né? É lógico, existe a doutrina geral, sim, existe a doutrina geral que é o ensinamento para nós deixarmos de ter coisas que vão nos contaminar como crentes, né? Deixar do pecado, deixar disso e deixar daquilo. Isso é uma doutrina geral, né? A doutrina da modéstia também é geral, né? Devemos ser modestos no nosso modo de se vestir, modestos no nosso modo de se portar, nada extravagante. Isso é um ensinamento apostólico. Mas, irmãos, existem certos irmãos e irmãs que Deus, ele pede coisas a mais, né? E muitas vezes Deus pede a mais para a irmã e pede a mais para o irmão, né? E nós temos que entender e ter esse senso de que muitas vezes não é só porque Deus pediu para você que Deus está pedindo de todo mundo. Às vezes Deus quer que você se consagre mais para um dom que o Senhor vai te dar, ou para uma missão que o Senhor vai te levar, né? E aí a gente tem que ter esse bom senso para entender essas coisas. Por exemplo, irmão, uma vez eu lembro que eu fui... Vou contar para os irmãos aqui, né? Só para contextualizar isso. Uma vez eu fui na casa de uns irmãos, tudo, né? E essa irmã, ela falou assim, olha, irmão, eu sempre amei usar salto alto. A vida inteira amei usar salto alto. E chegou um tempo que o Senhor apareceu em revelação e ele falava para mim. Ele falava assim, deixa o seu costume de usar salto alto e que eu preciso de que você deixe essas coisas, né, que te prendem, né, porque ela não saía de casa sem salto alto. E o Senhor ia dar um dom para ela, né? E esse dom era um dom de expulsar espíritos contrários, né? E aí, irmãos, eu estou contando isso para que os irmãos entendam o que eu estou explicando aqui, né? E aí, irmãos, essa irmã deixou de usar salto alto. E, irmãos, o Senhor pede as coisas para nós porque o Senhor sabe aonde mexe em nós. E às vezes é o que a irmã falou para mim. Falou, irmãos, mas Deus pediu para mim. Deus não pediu para minha filha. Deus não pediu para minha nora. Deus pediu para mim. Então é eu que não vou mais usar aquilo. Então, irmãos, a gente tem que entender que a missão e a consagração, ela não é igual para todo mundo, né? Existe a doutrina geral que é para todo mundo, sim. Mas existem a consagração pessoal que não é para todos. E se alguém quiser fazer, ela vai fazer e o Senhor não tiver colocado no coração, talvez a pessoa vai fazer ali 1 ano, 2 anos e depois abandona. Porque não consegue, irmãos. E as coisas que o Senhor vai retirar de nós, tanto vaidade, qualquer coisa que o Senhor for tirar, é o Senhor que tem que trabalhar em nós. Porque, irmãos, não adianta. Se eu chegar e falar para uma irmã, ó, irmã, você tem que deixar isso, isso e aquilo. Adiantou? Não adiantou, irmãos. Porque o Senhor que vai ter que trabalhar nela. Porque, irmãos, é o Senhor que dá força para uma pessoa abandonar algo. É o Senhor que pede para nós tirarmos algo da nossa vida e é o Senhor que dá a convicção. Então, irmãos, na Bíblia é muito claro isso. É muito claro. Quando veja que Jacó, quantos anos Jacó já conhecia o Senhor, a família dele já conhecia o Senhor, mas o Senhor foi trabalhando. Até que chegou um momento
que todos eles concordaram e falaram, não, realmente, vamos servir a Deus o melhor e vamos deixar tudo que nos prende. E eles deixaram. Então, irmãos, as coisas de Deus, elas são assim. Não adianta o irmão A, o irmão B tentar forçar alguma coisa. Não adianta. E a consagração, tem coisa que o Senhor vai pedir para a irmã e não vai pedir para sua filha. Tem coisa que Deus vai pedir para o irmão e não vai pedir para o seu irmão, ou para o seu parente, para o seu tio, seu avô, né? Então, irmãos, a gente tem que entender como que funciona a consagração no nosso meio, né? Veja que entre os filhos de Israel, Deus pediu para uma tribo se consagrar de uma forma e outras tribos não, né? Umas tribos batalhavam, iam na linha de frente batalhar contra os inimigos. Outros só serviam no templo. Outros só acendiam as luzes do templo. Então, irmãos, o Senhor pede, cada um o Senhor vai pedir alguma coisa. Então não queira impor a sua espiritualidade para os outros. Não queira impor a forma que você serve a Deus para os outros. É o Senhor que faz essas coisas. E às vezes, irmãos, o que acontece? Às vezes numa família, a família, ela desanima por causa disso. Às vezes o irmão, ele quer impor uma rotina para a esposa e para os filhos que não é o acordo entre a esposa e os filhos, né? Irmãos, infelizmente a família tem que estar unida num propósito. Então não adianta o marido querer forçar todo mundo a seguir a rotina que ele segue. Não, a gente vai orar toda a noite, a oração e profecia. Aí vai na casa de um, na casa de outro, e aí aquela rotina vai desgastando, irmãos. Ela vai desgastando. Eu conheci, infelizmente, né, um casal que acabaram se separando porque era essa rotina. E a irmã, coitada, a irmã chegava do serviço muito cansada, ainda tinha que ir para a igreja, e depois da igreja ele tinha um trabalho mais light, né? Um trabalho que ele trabalhava de casa e tudo, ainda tinha que ir para a igreja, e daí ainda ela ia para casa dos outros, casa de um orar, porque Deus tinha mandado ir para outra casa, e final de semana tinha missão, entrega de cesta básica e tudo, e acabou que, né, infelizmente o casamento se rompeu. Por falta do quê? Falta de entendimento, falta de combinar, falta dos dois sentarem e terem o mesmo propósito. Então, irmãos, temos que ter o mesmo propósito. Veja a família de Jacó. Quanto tempo eles ficaram ainda daquela forma até chegar o momento certo. Então, o irmão tem o desejo que a esposa do irmão seja, né, aquela esposa que vai orar para cá e para lá. Se tiver no propósito de Deus, vai ter um momento certo. Mas não é você forçando que vai ser dessa forma. Se a esposa do irmão ainda tem alguma vaidade, não vai ser você que vai proibir ela, que isso vai tirar do coração dela, né? Então, irmãos, da mesma forma os pais. Os pais, eles têm que esperar a semente crescer no coração dos filhos, né? Eu sei que antigamente era bem autoritário, né? Aquela coisa autoritária. Mas o que adiantava, irmãos? Proibia o filho de assistir televisão na casa, mas ele ia brincar na casa do vizinho para ficar assistindo desenho. Infelizmente era assim, irmãos. Ou proibia a moça de usar uma saia, só usava saia longa, e aí a hora que ela virava a esquina que ia para a escola, ela enrolava a saia, né, para ficar a saia até o joelho. Então, irmãos, por isso que a imposição, ela não é o padrão de Deus. Deus, ele não impõe. Deus, ele trabalha no coração de uma forma gradativa. Veja aqui quantas vezes Deus ensinou Jacó. Quantas vezes Jacó errou
e parecia que Deus nem estava vendo, mas não é que Deus não estava vendo. Deus estava modelando aos poucos Jacó. E os pais é da mesma forma, irmãos. Os pais têm que modelar aos poucos os filhos, porque senão os filhos acabam até pegando raiva de igreja, pegando bronca das coisas de Deus, né? E nós não queremos isso, irmãos. Não é por força, nem por violência. É por nós tratarmos os nossos como Cristo tratou. Já pensou se Cristo tratasse os apóstolos na força, na marretada? Não, o Senhor não fez isso. Tanto que os apóstolos brigaram o ministério inteiro de Jesus, né? O ministério inteiro de Jesus, os apóstolos estavam brigando. Quem era o maior, quem era o melhor, quem era isso. E o Senhor foi modelando aos poucos, né? Então, irmãos, se nós queremos manter a nossa casa, vamos modelar aos poucos. A gente ora, busca Deus. No tempo certo, o Senhor faz o que é melhor para a tua família. O Senhor sabe o que é melhor para a tua família, né? E uma construção na rocha demora, irmãos. Um alicerce bom demora. Não é rápido. O que é rápido é alicerce ruim. É uma coisa que não é fundamentada. É uma casa feita de qualquer jeito. Que qualquer vento que bate, cai. Mas uma casa fundamentada de verdade, uma casa com um fundamento, com uma estrutura, demora, irmãos. Demora. E é essas que permanecem quando o vento bate. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, vamos então para o capítulo 36, né? A gente vai fazer uma consideração aqui do 36, porque o 36, irmãos, é uma genealogia, né? É uma genealogia de Esaú, né? Então não é propriamente um capítulo que vai contar muitos relatos, muitas histórias, né? Então vou explicar que tem muito nome estranho aqui, irmãos, né? Então vai ter lá Oholibama, Bazemate, Nebaiote, né, Reuel, depois nós vamos ter Seir e tantos nomes que a Bíblia vai falar aqui que eram a descendência de Esaú. Eu não vou ficar lendo aqui porque senão vai cansar a irmandade, tá bom? Mas eu vou fazer um resumo aqui. Então o que aconteceu? Esaú se separou de Jacó, né? Lembra quando aconteceu lá? Esaú foi enganado por Jacó, daí Jacó fugiu, né? Foi para casa do tio, casou lá, prosperou lá e tudo mais. E um dia ele foi para um caminho e acabou encontrando o irmão vindo em sua direção. E aí ele se apavora, fica muito apavorado, porque ele ficou com medo do irmão matar ele. Não, agora meu irmão vai matar. E o irmão, no fim não aconteceu nada do que Jacó estava achando, né? No fim, Esaú recebeu Jacó com muito gosto. Os dois se abraçaram, choraram e tudo mais. Mas cada um foi para o seu canto, né? Era mais saudável assim, né? Cada um foi para o seu canto. Esaú, ele prosperou muito, irmãos. Ainda que ele não recebeu a herança da primogenitura, né? E todas as honrarias de ser o primogênito, porque ele trocou a primogenitura com Jacó, ele prosperou muito, né? Ele prosperou financeiramente. E a família dele ficou muito numerosa, irmãos. A ponto de a família dele formar reinos muito antes de Israel ter reinos. Então, Israel foi ter um reino e um rei, castelos e tudo mais, muitos anos depois, lá depois dos juízes, né? E Esaú não, a família de Esaú, eles se consolidaram muito rápido, né? E aqui vai falar, né, sobre toda a genealogia, os descendentes de Esaú, vai contar, né, todos os nomes dos filhos, dos netos, bisnetos, né, todos aqueles que fizeram
a família. Então são 43 versículos que vão falar dessa genealogia, né? Dessa árvore genealógica de Esaú. E aí os parentes de Esaú viraram até príncipes, né? Então eles fizeram uma dinastia de um povo muito rico, né? Eles ficaram prósperos, né? E agora, no capítulo 37, que a gente vai ler agora, vai falar sobre José, né? Então lembra que Jacó teve 12 filhos, né? E uma filha. Então teve 13 filhos. Um dos filhos, né, que era o mais novo antes de Benjamim, era José, né, que era filho de Raquel. Raquel teve 2 filhos, que foi José e depois Benjamim, que acabou morrendo no parto, né? E hoje a gente vai ver a história de José aí, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Capítulo 37, vamos ler do 1 ao 5. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então, irmãos, veja, né, que eles saíram lá da terra de Siquém, lembra, né? Quem está acompanhando aqui os encontros bíblicos, lembra, né? Que aconteceu lá em Siquém, aqueles caso terrível, né? E aí, eles saíram de Siquém e foram para outras terras, ainda na região de Canaã, né? E aí vai falar que José já estava com 17 anos na época, já era adolescente, e os outros irmãos, obviamente, eram mais velhos, né? E estavam ali trabalhando junto com o pai. E o que acontece? Acontece que José contava para Jacó das coisas erradas que os irmãos faziam. Ou seja, ele denunciava o erro dos seus irmãos. Ia lá e contava para Jacó. E aí eles pegaram birra, né? Pegaram uma raiva de José de uma forma que a Bíblia vai falar que eles não falavam nem pacificamente com eles. Ou seja, sabe daquela forma que a pessoa vem falar com alguém e alguém já dá uma patada? Era desse jeito. Então José ia chegar lá e eles já... o que você quer? Né? Daquele jeito. E aí, eles começaram a perceber que Jacó parecia que amava mais José do que eles, né? Mas existem duas coisas, né? Quem é pai sabe que muitas vezes o filho que dá menos trabalho é o filho que mais vai estar perto do pai e da mãe, né? E geralmente os filhos caçulas, eles são os que mais vão ficar ali perto, rodeando o pai e a mãe, né? E no caso, ainda tinha o fato de que José, ele tinha o seu irmãozinho Benjamim. Então provavelmente ele ficava ali junto, cuidando de Benjamim, né? Junto com Benjamim ali, né? Porque sua mãe tinha morrido, era o único irmão de pai e mãe que ele tinha, né? E também José talvez fosse um pouco mais mimado pelo pai, porque a sua mãe tinha morrido. Então Jacó provavelmente, né, ficava ali dando assistência para José, né? Tem todo um caráter psicológico aí, né, irmãos? Então não vamos falar, como que Jacó foi gostar mais de José, isso daí é favoritismo e tudo mais.
Irmãos, é a vida, né? A Bíblia, ela vai narrar a vida como ela é, né? Infelizmente, a Bíblia não vai passar pano para ninguém, a Bíblia não vai, não, vai deixar bonitinho o relato, não. A Bíblia vai mostrar o ser humano como ele age, né? E a gente sabe que existe isso no meio dos seres humanos, né? Só que Jacó fez uma túnica, né? Na nossa tradução, irmãos, ela vai falar assim, que ele fez uma túnica de várias cores, certo? Na nossa tradução. Mas a palavra hebraica aí, né? A palavra hebraica, ela na verdade, ela não vai significar propriamente de várias cores, né? A palavra hebraica no original, ela significa uma túnica que ela era comprida e glamurosa, né? Então a gente não sabe como que era essa túnica. Então ela poderia sim ser de várias cores, como ela poderia ser bordada, como provavelmente ela era túnica comprida. Então ela era uma túnica de manga comprida e até o pé. Mas irmão, mas por que? Porque túnicas feitas dessa forma eram túnicas caras, muito caras, né? Alguns acham, não, mas a túnica de José era feita com retalho. Não, provavelmente ela era bordada, né? E se ela era bordada, ela era muito, muito cara mesmo, né? Porque, irmãos, não era igual hoje, que tudo vem da China, fica barato, né? Como dizia um irmão, não tem Shopee não naquela época, viu? Era muito caro naquela época. Então imagine, e para você conseguir cor, irmãos, era difícil. Era corante natural. Por exemplo, a cor azul, irmãos, era a cor mais difícil de conseguir lá no passado. Por quê? Porque ela era de um animalzinho. Eu esqueci o nome agora do animal. Vou ver se eu trago semana que vem. Que ele é do fundo do mar. Então, irmãos, era muito difícil de conseguir obter o tingimento azul. Então, só quem tinha o tingimento azul eram nobres, eram pessoas muito ricas, né? Por exemplo, a cor vermelha ou a cor a cor vermelha, vermelho vivo, né? Por exemplo, igual aqui a gravata. Um vermelho vivo também era muito caro de se fazer, né? Porque geralmente se usava alguma coisa, sei lá, um coloral, alguma coisa do tipo, ele não ficava um vermelho vivo. Ele ficava um laranja apagado, mais ou menos assim, né? E para se conseguir uma cor roxa, irmão do céu, uma cor roxa, que é o que a Bíblia vai falar de púrpura, né? Ou escarlate, que era o vermelho vivo, e o púrpura, né? Eram cores que era só a realeza que tinha. Era só a realeza. Então, irmãos, pode ser que essa túnica ela foi bordada com várias cores, mas o que mais faz sentido é que era a cor que além dela ser bordada, ela era uma túnica comprida, porque o tecido era caro. Então, geralmente, se pegava um tecido e fazia túnicas curtas. Então, por exemplo, para o homem, era natural ter uma túnica passando do joelho, só pegando até a batata da perna aqui, né? Não se fazia uma túnica comprida. Quem que usava túnica comprida? Geralmente as mulheres, só que elas usavam, não era só um pano, eram vários panos que elas usavam, né? Mas os homens, para fazer uma túnica para homem, era caro, né? Quem que usava túnica comprida até o punho e até o pé eram os reis. Os reis do passado usavam. Eles usavam túnicas dessa forma, porque era muito caro se fazer, a medida do pano e tudo mais, né? E a forma de fazer toda essa parte aqui até a manga
não tinha tecnologia da época, né, irmãos? Então, eles tinham... era caro, sim, né? Quem sabia fazer cobrava caro. E Jacó deu essa roupa para José. Deu essa roupa aí, uma roupa que causou inveja. Então, provavelmente era uma roupa muito custosa. E por isso que eles ficaram com inveja. Poxa, eu tô com os meus 20 e poucos anos e nunca ganhei uma roupa assim. E agora José aí com 17 anos vai ganhar uma roupa dessa? Ah, não tá certo assim, não tá certo. E ficaram muito nervosos com eles, né? Depois que a gente lê tudo isso aqui, a gente vai ver como cada coisa da vida de José se encaixa na vida de Jesus, né? Pra gente ver como que a vida de José foi uma profecia, bem dizer assim, para a vida de Jesus. Então vamos continuar aqui. Vamos do 6 até o versículo... vamos ver. Vamos do 6 até o versículo 10. Diz assim: E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Ou seja, José queria contar um sonho para os irmãos. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Então, irmãos, pense, José, com todo esse histórico dele, tudo isso que aconteceu, ele ainda vai e conta o sonho que ele teve para os seus irmãos. Olha, deixa eu contar um sonho aqui que eu sonhei para vocês. Ó, a gente estava aqui juntando molho no meio do campo, né? Ou seja, juntava lá na lavoura, né? Trigo, juntava trigo com aquelas hastes, né? E fazia um feixe, né? Um feixe, um molho de trigo. E aí ele fala que, né? Ele montaram lá o molho, e o molho dele ficava em pé, né? E o molho dos outros irmãos se prostravam diante do dele, né? Rodeavam e se inclinavam ali. Aí os irmãos se revoltaram. Imagine, viu? Você tá falando que você vai reinar sobre nós, que você vai ser alguma coisa acima da gente? Até parece. E aí saíram muito bravos. Aí José teve outro sonho. Até então ninguém sabia que os sonhos de José eram sonhos proféticos, né? Aí José tem outro sonho, e esse sonho é o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante dele, né? E aí quando ele conta para o pai dele, e os irmãos estão juntos, provavelmente numa refeição, talvez, né? Aí o pai repreende, fala: viu, pare de bobeira, você ficar contando essas coisas, nada a ver, né? Que sonho é esse que você sonhou? Será que vai vir eu e a sua mãe e os seus irmãos se inclinar perante você em terra? Ou seja, veja, irmãos, na cabeça de Jacó não fazia sentido, porque ele citou sol e lua, né? E as estrelas. Aí ele já pensou: mas pera lá, a mãe dele morreu, né? Como que a mãe dele vai vir se prostrar diante dele? Não faz sentido, né? E aí Jacó já desconsiderou, né? E infelizmente, irmãos, vamos fazer um parênteses. Infelizmente, muitas coisas que às vezes o Senhor mostra para nós, a gente quer saber os detalhes, e às vezes não é isso que o Senhor quer, o detalhe. Às vezes o Senhor dá um sonho por irmão, um sonho para irmã,
E aí a gente fica assim, será que é de Deus isso daí? Ah, mas não pode ser de Deus, porque o que significa aquilo? E o que significa aquilo mais? E às vezes o que o Senhor quer mostrar não é os detalhezinhos, né, do sonho, é a mensagem geral do sonho, né? E infelizmente muitos desconsideram os alertas de Deus por causa disso. É igual as parábolas de Jesus, né, irmãos? As parábolas de Jesus, muitos falam, mas o que significava o anel na mão do fulano? E o que significava o cavalo que estava no meio? Irmãos, não. Jesus, quando contava a parábola, ele queria que nós entendêssemos o geral da história, a moral da história, bem dizer assim, né? E a mesma coisa do sonho aí. Muitas vezes o Senhor, né, num sonho, mostra um sonho para a pessoa e o Senhor quer mostrar a mensagem geral, né? E não o que significa aquela pedra que você viu, aquele caminho, aquele passarinho, entendeu? Então, veja, Jacó desconsiderou o sonho só porque ele ficou pensando, mas imagine, eu e sua mãe já está morta, como que ela vai se prostrar? E desconsiderou o sonho. Sendo que o sonho de José era sonho profético, era por Deus, né? Vamos continuar? Versículo 11, aí vamos lá até o 24. Seus irmãos, pois, o invejavam seu pai, porém, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Ou seja, Jacó, no primeiro momento desconsiderou, mas depois ele ficou meditando naquilo, né? Quando a Bíblia vai falar guardou no seu coração, a expressão aí pode se referir que ele ficou depois meditando naquilo, né? Vamos lá. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto com Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E vieram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: eis lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos se será o que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-os das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Então, veja o que acontece. Jacó foi e falou, Jacó não, já é Israel, né? Então Israel chegou e falou para José: José, vai lá e vai vigiar os seus irmãos, porque os seus irmãos sabem como eles são, fazem coisa errada, ficam me ludibriando e tudo mais. Vai lá ver os seus irmãos. Vai lá e traz notícia para mim. E Jacó saiu dali, da onde ele estava, e foi, né? E a Bíblia fala que ele foi lá para a terra de Siquém. Lembra? Lá onde eles estavam, outra cidade, né? Então ele foi andando, só que ele não via onde os irmãos estavam, né? E aí, na verdade, era para os irmãos estarem aonde? Em Siquém,
né? Era para estar em Siquém. Mas veja que os irmãos, eles saíram do lugar, né? Que era para eles estarem. Saiu e José foi lá ver, né? Quando ele chega em Siquém, ele não vê ninguém. E aí ele pergunta para um homem que ele encontra lá, viu, mas você viu um pessoal assim, 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 apacentando o rebanho? E aí ele vai, ou esse homem fala assim, olha, parece que eu ouvi eles falando que iam para Dotã, né? Que era outra cidade, além de Siquém, né? Era depois de Siquém. E José vai até Dotã. Quando ele vai até Dotã, os irmãos, a hora que vem ele, os irmãos já falam, ah, não acredito, olha lá quem vem, olha lá. É o grande sonhador. Na nossa tradução aqui fala sonhador mor, né? Olha lá o sonhador, o grande, grandioso sonhador, lá já tá vindo já. E aí eles vão e tentam fazer um acordo para poder matar ele. Mas Rúben, né? Embora Rúben tivesse os seus erros, as suas coisas lá, né? Que ele fez lá contra o seu pai, né? Rúben não quis que fizesse isso, né? Talvez Rúben pensou assim, não, já basta o que eu fiz, meu pai já tá muito irado comigo, já tá bravo comigo e eu vou fazer mais isso aí, vai cair tudo em cima de mim, ainda mais que Rúben era o mais velho, né? Aí ele fala, não vamos matar ele não, vamos jogar ele aqui nessa cova, aproveitar que essa cova tá sem água aqui, esse poço, e a gente joga ele aí e pronto. E depois a gente fala que ele foi devorado pelas feras do campo aí. Fala que foi por um animal que ele foi morto. Então tá bom, vamos fazer isso. Aí não mataram José. Mas arrancaram a roupa dele, né? E jogaram ele lá, né? E ainda bem que nessa cova aí, nesse poço, não tinha água nenhuma. Jogaram e deixaram ele lá. Agora vamos ver do 25 até o 36, tá? Daí a gente já termina e faz outros comentários aí, tá bom? Diz assim: depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos ao nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-la a esse ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos, e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mostraram um cabrito, e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os teus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, irmãos, esses versículos aqui mostram, né, que eles tramaram tudo. Rúben provavelmente estava lá
cuidando dos rebanhos, né? Não podia deixar o rebanho sozinho enquanto eles tramavam, né? Estava lá, aproveitaram que vinha uma companhia, né? Uma caravana de ismaelitas. E lembra quem eram os ismaelitas? Os ismaelitas eram da descendência de Ismael. Lembra o filho que Abraão teve com a serva? Então, era Ismael, né? Então, os descendentes de Ismael eram os ismaelitas. Eles ficaram muito prósperos e viraram comerciantes. E eles vendiam um monte de coisa. E uma das coisas que eles vendiam era especiaria, bálsamo, mirra, né? Perfumes eles vendiam, né? Todo tipo de tempero eles que vendiam. E eram coisas caras, né? E eles iam levar para o Egito, que é onde o pessoal tinha dinheiro, que ia comprar essas coisas. E quando Judá viu isso, Judá falou assim: viu, mas o que a gente vai ganhar de matar o menino aí e esconder a morte dele? Não, vamos vender ele. Pelo menos a gente vai ganhar alguma coisa. E aí foram, negociaram, né, com os ismaelitas. Falaram que José era um escravo, né? Um escravo qualquer lá. E a gente já até imagina, né? A gente até imagina José falando: não, eu sou seu irmão, não me venda, né? E os irmãos lá não querendo nem saber da defesa de José, e venderam ele por 20 moedas de prata, né? Esse valor, 20 moedas de prata, era o valor de um escravo, né? Eles pagaram o valor de um escravo, né, para eles poderem vender no Egito. Que o Egito, eles compravam muito escravos, né? E aí, imagine, quando lançaram a corda lá para puxar José, acho que José foi contente. Não, eles só estão brincando comigo, né? Mas na verdade não. Na verdade ele foi vendido e depois ele teve que ser amarrado, né? Todo aquele procedimento que os comerciantes usavam. Então amarrava a pessoa e a pessoa ia andando, né? Não ia no camelo, não ia. Ela ia andando, né? E aí, irmãos, olha pra gente ver. José, você pensa que José foi com tênis, com sapato? Não. Os escravos, eles eram vendidos o quê? Vendidos geralmente sem roupa, né? Talvez só um calção ali, um estilo de uma cueca, por assim dizer. E era sem sandália, sem nada, né? Era vendido dessa forma. E aí pense, José andando sem nada, com aquele sol escaldante, sem a roupa, porque os irmãos tiraram a roupa dele, sem calçado, amarrado e andando junto com a caravana, sem sentar num animal, sem nenhum meio de transporte, né? Andando até o Egito. Quantos quilômetros, quantas horas José não andou, né? E aí, os irmãos de José vão, matam um cabrito, pega o sangue, coloca o sangue naquela roupa dele, e acaba que vão lá para Jacó e falam: olha, vê aí, ó. Olha o jeito que eles falam com o pai, né? Vê aí, ó. Vê se é a roupa do seu filho aí. E aí, quando Jacó vê aquilo, Jacó começa a chorar, a se prantear. Meu Deus, meu filho foi despedaçado. Alguma fera pegou ele. Não é possível, isso e aquilo. E eles ficam, né? Ele fica atordoado. E depois, né? Jacó rasga os seus vestidos, põe saco sobre os seus lombos, ou seja, ele coloca uma roupa feita de saco, né? Uma roupa muito grosseira, muito simples, né? Para mostrar esse lamento, mostrar essa tristeza dele. E aí Jacó fica em depressão, né? A Bíblia não cita esse termo porque não tinha a palavra depressão, né? Mas fala que ele não podia ser consolado. Jacó ficou depressivo com a morte do filho, né? Então imagine, realmente, irmãos, qualquer pai, né, que perde um filho, ele fica numa situação assim como Jacó,
Por mais que receba visitas, por mais que as pessoas tentem alegrar, é muito difícil. É muito difícil. E Jacó ficou nessa situação, né? Ficou inconsolável Jacó, né? E aí José foi vendido para um oficial, né? Um oficial lá da guarda, um capitão da guarda de Faraó, que era Potifar, que era lá do Egito, né? Ele foi vendido para ele. Deixa eu perguntar para os irmãos se os irmãos têm alguma pergunta, alguma questão, né, sobre esse assunto, sobre alguma coisa que foi explicado aqui. Se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mãozinha, daí a gente já agiliza aí, tá? Pode levantar a mãozinha aí do aplicativo. Vamos fazer um paralelo, irmãos, da vida de José, do que a gente estudou até agora, com a vida de Jesus, para a gente ver como que a vida de José ela é uma profecia para a vinda de Cristo, né? Por exemplo, irmãos, veja que aí no capítulo 37, versículo 3, né, vai falar que José ele foi amado pelo Pai, né? E da mesma forma, Cristo, Jesus, ele foi amado pelo Pai também, né? Amado de uma forma especial pelo Pai. No versículo 4, fala que José, ele foi odiado pelos irmãos do próprio sangue, né? E Jesus também. Jesus, ele foi odiado pelos próprios conterrâneos dele, né? Os próprios irmãos de sangue, que eram os judeus, odiaram ele. Então, não suportavam Jesus quando via Jesus pregando, né? Principalmente os religiosos. No versículo 3 também, José ele vai falar sobre no 3 não, no 6, né? No 6 e 7, ele vai falar sobre a sua superioridade. Ou seja, ele vai falar de que ele era o feixe que todo mundo ia se prostrar diante dele. E Jesus também, no meio dos judeus, no meio dos seus conterrâneos, Jesus também falou da sua superioridade. Jesus falou também que ele era o Filho de Deus e que ele era igual ao Pai. E aí isso deixava os judeus muito bravos com ele, né? No versículo 18, a gente vê aí que os irmãos de sangue, né, de José, eles conspiraram na morte de José. Queriam de tudo para matar José. E no versículo 28, José é vendido, né, por moedas também, igual Jesus foi vendido por moedas, né? Então, a vida de José, ela mostra a vida que Jesus iria levar, né? A vida de José ela é uma profecia, né? Uma vida profética do que Jesus ia enfrentar, né? E da mesma forma que Jesus ele foi também vendido por moedas, né? Quando ele foi levado, né, para julgamento, ele foi judiado também, né? Assim como José foi, né? Jesus foi lá, foi como escravo mesmo, né? Da mesma forma que José também foi como escravo, né? Pisando naquele chão quente, sofrendo, aquele sol escaldante, e Jesus sofrendo também, embora Jesus muito mais sofrendo, né? Então, veja que existe um paralelo, né? Quando a gente compara a vida de José com a vida de Jesus, né? Então, é interessantíssimo essa parte aí. Vamos para a aplicação pessoal, irmãos? Vamos ver o que a gente pode aplicar na nossa vida desse capítulo que nós vimos hoje, né? Irmãos, muitas vezes a gente ouve dizer, né, sobre José, a gente tenta, na igreja mesmo, quantas vezes a gente ouve pregações sobre José, né? E é interessante, irmãos, porque tudo na nossa vida
existem as pessoas que são contrárias àquilo que a gente fala, àquilo que a gente age, àquilo que a gente pensa, né? E muitas coisas, muitas conquistas que a gente tem, muitos sonhos que a gente tem, acaba que as pessoas, elas tentam esmagar os sonhos que a gente tem, né, irmãos? Por exemplo, se a gente fala que a gente quer fazer tal coisa, a pessoa já vem e já joga um balde de água fria. Já fala, até parece. Não, você tá sonhando demais. Imagine, olha onde você veio. Não, eu quero fazer tal faculdade, quero me esforçar. Já vem 500 já falando. Não, você, imagine, você não vai conseguir não, né? Então as pessoas, elas não querem conquistar, mas também não querem que os outros conquistem. Infelizmente, a gente vive num mundo assim. E quando a gente conquista algo, vem um monte de gente ainda falar mal, né? É aquela coisa, né, irmãos? Se você não tem uma casa, aí as pessoas falam: você não tem casa para morar, meu Deus do céu. Aí você conquista uma casa. Aí a pessoa fala assim: mas também essa casa pagar em 30 anos qualquer um, né? Aí, ou você quita a casa. Aí você quita a casa. Daí fala assim: mas também imagine, ou o trabalho que tem a casa, vai ter que fazer reforma e tudo. Qualquer um pode ter uma casa assim, que vai ter que reformar tudo, entendeu? Você tem um carro, você não tem um carro. Aí ficam falando: você não tem um carro, imagine, fica andando de Uber pra cima e pra baixo, né? Imagine, você não tem um carro. Aí você compra um carro. Mas também esse carnê Bíblia aí, qualquer um conquista. Até parece, financiado, qualquer um compra. Aí você quita o carro. Aí fala: esse carro velho aí, qualquer um tem. Quero ver tal carro assim, assim. A mesma coisa o casamento, né, irmãos? Fulano não arruma ninguém, é encalhada e não sei o que. Aí arruma uma pessoa pra casar, começa a namorar. E quero ver se vai vingar, até parece. Aí a pessoa fica noiva. Ficar noiva é fácil, quero ver casar. Aí a pessoa casa. Aí, quando casa, mas quero ver se vai aguentar 20 anos. Não aguenta 20 anos, imagine. Até parece. É fácil, tá na lua de mel ainda. Até parece que vai aguentar 20 anos. Aí a pessoa fica lá, aí ficam perguntando: quando você vai ter filho? Aí a pessoa tem um filho. Quando você vai ter o segundo filho? Entendeu? Então, irmãos, se a gente se prender no que as pessoas vão falar da nossa vida, se a gente se prender por opiniões alheias que não querem agregar para nós, irmãos, nós não vamos ser felizes. E muitas pessoas, infelizmente, irmãos, elas não são felizes, elas só reclamam porque elas não estão aqui para aproveitar a vida de uma forma leve. Não, muitas pessoas elas querem só satisfazer os outros, os espectadores. Irmãos, a nossa vida ela foi feita para nós vivermos e não ficar querendo fazer a expectativa de um ou de outro. Irmãos, infelizmente, se nós nos focarmos na opinião de um e na opinião de outro, você não é feliz. Porque as pessoas, elas cobram muito, irmãos. Infelizmente, as pessoas cobram demais da gente. E aí a gente acaba que um momento simples da vida, que era pra gente se deliciar, pra ser feliz, a gente acaba não aproveitando. E quer ver uma coisa interessante, irmãos? Por exemplo, veja como que a sociedade, ela cobra muito da gente. Você está vivendo uma coisa bem gostosa com a sua família, com os seus amigos, e aí alguém pergunta assim: mas você não tirou uma foto para postar? Você não fez um vídeo, uma selfie para isso e para aquilo? Irmãos, quem está preocupado em só mostrar para os outros é pessoas que não estão preocupados com o momento.
E às vezes, irmãos, o momento tá tão gostoso ali em família, tão gostoso entre amigos, entre irmandade, que a gente até se esquece de tirar foto, de ficar postando para A ou para B. Então, irmãos, infelizmente as pessoas elas vivem para mostrar para os outros. E isso não é uma atitude boa, não é uma atitude cristã. Porque, irmãos, tá cheio de gente que quer acabar com o nosso sonho. Tá cheio de gente que quer acabar com a graça do outro. Infelizmente. Tá cheio de irmão de José aí dessa forma. E outra coisa que a gente aprende também desse capítulo, irmãos, é a respeito dos irmãos de Jacó. Irmãos, esses irmãos de Jacó, eles eram irmãos de sangue. Ou seja, eles procediam do mesmo pai. E veja o que fizeram com José. Então, irmão, se você está na igreja e acha que você vai estar isento de perseguição dos seus irmãos, irmão, você está muito enganado. Porque, irmãos, os filhos do próprio pai perseguiram José. Assim vai acontecer na igreja também, irmãos. Os filhos do próprio pai, que são lavados e redimidos pelo próprio sangue de Cristo, que estão na mesma casa espiritual, muitas vezes perseguem também, irmãos. E perseguem cruelmente. Então, mas é irmão. Irmãos também vendem os outros irmãos. E isso a gente vê na Bíblia. Mas é irmão, não deveria ser assim. Não deveria. Mas infelizmente, até no meio dos irmãos existem Rubens, existem Judás, existem pessoas ali igual Simeão, que fazem de conta que são bonzinhos e depois nas costas, Então, irmãos, infelizmente, o que José passou serve de lição para nós. E aí, irmãos, quando nós aprendemos a viver até no meio da igreja, a gente se decepciona menos. Porque, irmãos, muitas vezes a gente coloca uma redoma na igreja que acha que só porque está na igreja a pessoa é sumo, santa e ela não vai fazer nada de mal. E aí a gente se decepciona, aí quando acontece alguma coisa, uma maldade, uma calúnia, ou até alguém do ministério fazendo coisas horríveis, a gente se desanima. Aí a gente fala assim, não é possível, vou largar da igreja porque, imagine, irmão fazendo isso. Aí desanima do pai por causa do irmão. Imagine, irmãos, se José pensasse assim. Imagine. Então, irmãos, quando nós conhecemos a Escritura, muita coisa que a gente passa na igreja, a gente fala assim, a gente muda a nossa atitude. A gente fala assim, é verdade. Aconteceu isso comigo? Mas já aconteceu com algum personagem da Bíblia. Deixa eu ver como que o personagem da Bíblia, como que ele agiu nessa situação. Aí você vai lá em José. Aí como que José agiu? José acabou perdoando. E isso é difícil, irmãos. E isso é difícil. Irmãos, tá aí um segredo. Na oração do Pai Nosso, olha, irmãos, isso é muito profundo. Na oração do Pai Nosso, a gente ora o quê? Pai, e perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o que a gente está querendo dizer? Pai, sabe da mesma forma que eu perdoo o meu irmão? Do mesmo jeitinho que eu perdoo o meu irmão, o Senhor me perdoa, tá bom? E olha que profundidade, irmãos. Porque é isso que a oração do Pai Nosso fala. Por isso que a gente fala assim, a oração ela é para ser orada e não rezada, né? Porque quando nós rezamos,
só repetir, a gente acaba que as palavras perdem o sentido. Mas quando nós oramos de fato, a gente fala as palavras num ponto dela fazer sentido para nós. E a oração do Pai Nosso, ela faz isso. A oração do Pai Nosso, ela fala: Pai, o jeito que eu perdoo os meus devedores, o jeito que eu perdoo aquele que faz uma atrocidade para mim, é o jeito que eu quero que o Senhor me perdoe. E como que a gente perdoa muitas vezes, irmãos? A gente perdoa e fala assim: ah, eu perdoo, mas não quero nem saber mais de ver a cara desse fulano. Não quero nem ver pintado de ouro. Não é assim que a gente fala? Muitas vezes a gente fala isso, né, irmãos? E aí? Já pensou se Deus nos perdoasse dessa forma? Deus falasse assim: ah, eu te perdoo, mas não quero nem ver você pintado de ouro aqui no céu. Já pensou, irmãos? Então, irmãos, a gente conhecer os personagens bíblicos, a gente conhecer a história bíblica, a gente conhecer profundamente, é uma responsabilidade tão grande, irmãos, porque a gente tem que mudar a nossa forma de agir, né? Não é fácil, irmãos, não é fácil, ninguém muda do dia para a noite. Estamos vendo aí a vida de Jacó, quantos anos ele demorou para mudar, mas só o fato de a gente querer se parecer com os santos de Deus aqui da Bíblia, já é um bom caminho andado. Então, irmãos, vamos copiar Jacó. Ainda que Jacó tivesse os seus defeitos, vamos copiar ele. Vamos copiar José, ainda que José sofreu, ainda que José teve lá o seu período de sofrimento, que nós vamos ver nos outros capítulos, que foram anos sofrendo. Vamos copiar ele, irmãos. Não é fácil, não é fácil. Mas se o irmão que está presente aqui, ou a irmã, ou o irmão e a irmã conhece alguém que está desanimando da igreja porque o irmão fulano fez isso e a irmã fulana fez aquilo, conta essa história para ela. Conta a história de José para ela. Conta a história de como José sofreu e mesmo assim ele não desanimou do pai. Como José sofreu e mesmo sofrendo, ele tentou de uma forma ou de outra perdoar. Demorou, mas ele conseguiu liberar aquele perdão para aquelas almas que tinham feito mal. Então, irmãos, vamos copiar esses exemplos, né? Copiar essas coisas e viver de forma com que a gente viva aquilo que Deus tem para nós, sem pensar no estraga-sonho, sem pensar naquele que duvida do que o Senhor vai fazer com nós, né? Sem pensar nessas coisas, mas confiar somente no Senhor, que é o Senhor que escreve a nossa história. E o Senhor faz tudo certo, irmãos. Veja que até o capítulo 37 parece que está dando tudo errado para José, né? Mas nós vamos ver os próximos capítulos o que vai acontecer com José. Então finalizamos aqui, irmãos, esse encontro bíblico. Semana que vem nós vamos para o capítulo 38, né?